Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que a palavra do Senhor, ela queimou no meu coração novamente. E eu lendo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu senti de Deus que alguém necessita dessa palavra. Pelo modo a qual a palavra foi dada a mim, o Senhor hoje quer falar para alguém que às vezes está se chegando no caminho da morte. Olha para um lado e para o outro e não vê a vida mais se chegando até onde você necessita. Para alguém agora que se olha para o seu arredor e se sente só e não vê mais para onde ir, porque olhando não sabe aquilo a qual o Senhor tem sobre a sua vida e aquilo que Ele lutou para que você esteja aí hoje. Você não sabe o que você pode ser quando Deus Ele faz algo sobre a vida de alguém. Então eu quero te falar agora o que o Senhor ponhou no meu coração, em nome de Jesus. Eu lendo em Romanos, capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus vai dizer assim, eu vou ler o 22. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma palavra forte, a qual eu venho lendo desde Mateus, ali no capítulo de Atos, a palavra de Deus vai dizer que Deus ali levanta um homem chamado Saulo de Tarso. Um homem a qual fazia tudo ao contrário daquilo a qual o Senhor desejava. No teu intelecto, aquilo que ele fazia, ele achava que era o certo. Mas um dia ele tendo um encontro com Deus, ele olha e vê aquilo a qual é a verdade. Porque João 8,32 vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis quem é Jesus na sua vida e Ele conseguirá mudar o seu intelecto de um lado a qual você deseja para que você venha lutar contra as suas próprias forças. Apóstolo Paulo chega em Roma, um povo a qual ainda não sabia qual que era o projeto de Jesus para a vida dos judeus. E eu vejo esse homem admoestando essas pessoas com o Espírito Santo, dizendo para eles que a lei a qual trazia, ela não é executada. Essa lei, nós temos que seguir a ela, que é a lei de Moisés. Então o apóstolo Paulo quer dizer, falando para eles, que Jesus Cristo, Ele deu a sua vida, por intermédio da minha vida e pela sua, para chegar até ao Pai. Por quê? A lei, ela nos traz a morte, pelaquilo a qual nós erramos, e não conseguimos nos manter. Então, Jesus Cristo se deu por inteiro para resgatar as nossas almas, a qual era dada pelo inferno, a qual em Gênesis nós viemos que Adão e Eva, pelos seus erros lá atrás, somos dados para o inferno, por causa da falha deles. Mas só que nós não entendemos que tudo na mão de Deus tem um propósito debaixo do céu. Nós começamos a entender por causa daquele erro daqueles dois, que era tudo o plano do Senhor para que nos resgatasse da mão do inferno. Então a palavra de Deus vai dizer que o segundo Adão, chamado Jesus Cristo, é enviado até o deserto, até aquele lugar. Logo após que o Espírito Santo venha sobre ele, ele consegue guerrear contra o inferno,
pelas leis a qual foi dada, olhando para Jesus e falando assim: se você é filho de Deus, transforma ele então da mesma forma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Porque aquilo que nós não conseguimos guerrear, porque a lei nos traz que nós não podemos cobiçar e acabamos cobiçando. A lei fala para nós não odiar e acabamos odiando. A palavra de Deus vai falar: não retrocede, porque você vai quebrar a cara. Acabamos retrocedendo. Devido, às vezes, não conseguimos perdoar. Perdoa o seu irmão. Não conseguimos perdoar. Aí apóstolo Paulo quer falar para estes homens o qual é o fator necessário da presença de Deus na minha vida e na sua vida. Eu quero falar aqui para alguém que agora, creio eu, que a palavra de Deus ela nunca volta sem nada. Tem alguém que às vezes está me assistindo, que a sua vida já era, porque você mesmo olha para você e não consegue ser a qual você deseja. Você está tentando fazer algo, mas você, pela sua capacidade, a sua força, você não vai conseguir, não conseguimos mesmo. Mas só que hoje, a palavra de Deus queimou no meu coração para que eu venha falar para cada um. Existe um homem que se deu por inteiro pela minha vida e pela sua vida, que ele não olha o que temos, ele não olha o que fazemos, ele quer apenas que nós tocamos na orla da tua veste, para que nós podemos ser transformados pela graça de Cristo, a qual foi nos dada. Porque a palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 8: portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero falar para vocês, meus irmãos, sem força nenhuma, sem ameaçar a sua vida, sem falar que você não fazer isso, não fazer aquilo, você vai para o inferno, não. É apenas uma palavra. O Senhor quer apenas que nós damos o nosso coração a Ele, para que nós sejamos aquilo que Ele sonhou para a minha vida e para a sua. Ele quer apenas que nós viemos reconhecer o porquê da sua morte sobre a nossa vida. Não precisamos forçar a nada. É apenas clamar ao nome de Jesus Cristo e dizer que Ele é grande na nossa vida e reconhecer. Porque o apóstolo Paulo vem dizer, capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 14: porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, eu entretanto sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Sabe por que Deus veio clamar o meu coração neste momento? Porque para nós sermos mudados pela presença de Deus, nós temos que negar aquilo que somos. Temos que negar aquilo que o nosso coração almeja. Porque um dia nós fomos mal. Um dia nós fomos um ser humano a qual o Espírito Santo não brada no nosso coração. E temos que sofrer as coisas a qual o Senhor nos ponha. Abaixa um pouquinho. A qual o Senhor ponha ao nosso caminho. Para que nós temos que sofrer as retaliações de fazer a obra de Deus. Porque quando nós vivemos aquilo que queremos, nós não deixamos o Espírito Santo fazer parte da nossa vida. Se alguém vem falar com nós alto, nós queremos falar mais alto do que eles ainda. Se às vezes as pessoas têm algo mais que a nós entristecemos porque eles têm mais, e não é assim. Quando vivemos para Deus, nós temos que agradecer por aquilo a qual Ele fez sobre a nossa vida. Há um tempo atrás estava usando droga.
Há um tempo atrás estava querendo bater nos outros, ou querendo, muitas vezes até a carne almeja, ser mais do que as pessoas, ser mais mal, querer fazer aquilo com o nosso coração almeja. Não deixar admitir pessoas que às vezes querem passar por cima de nós. Mas Jesus está falando assim: ouve a minha voz, porque hoje eu quero te mudar, eu quero fazer você ser uma nova criatura. Vai ficar sozinho, vai ter hora que vai ser você e eu, vai ter hora que você vai almejar e eu não vou deixar chegar até a sua casa, vai ter hora que eu vou ter que te deixar guardado no meu ventre, vai ter hora que eu vou ter que te deixar você guardado em Quiriate, porque nós não vivemos mais nós, mas Deus vive em nós. A palavra de Deus vai falar assim, que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Nós nem vemos, mas nós somos mais que vencedores na presença do Senhor. Somos mais que vencedores fazendo a vontade de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, a qual o apóstolo Paulo começa a falar para aquele povo, a nossa vida, a lei, ela só vale garantia para a minha vida e para a sua enquanto estamos vivos. Deus não abominou ela. Porque a lei, nós temos que seguir ela. Mas aquilo que não conseguimos fazer, Jesus Cristo vem e nos ajuda pela nossa vontade a Ele. Mas a palavra de Deus vai falar que um dia eu e você vai morrer. E a nossa vida, a palavra de Deus fala que vai continuar. Nossa alma vai ter que ter um dia de julgamento. E eu quero falar para você, esse corpinho lindo que você tem aí, a sua mente, tudo que você tem. Eu vou falar aqui 7 coisas que acontecem com o meu corpo e com o seu quando morremos. Que a terra irá de comer. Mas a nossa vida não vai parar aqui ainda. Primeira coisa, autolise. Segunda, putrefação. Terceira, inchaço. Quarto, descoloração. Quinta, rigor mortis. Sexta, liquefação. Sétima, esqueletização. E aí, que caminho que nós estamos seguindo ao Senhor? O que nós temos negado para fazer a obra de Deus? O que nós temos negado para que a presença de Deus invada o nosso coração e nós sejamos mudados para aquilo que ninguém às vezes vê? Porque lutamos entre a carne e o espírito. A palavra de Deus vai falar que a nossa carne já é corruptível. Vacilamos num pensamento. Mas é a forma a qual nós corremos atrás do Senhor. A paz do Senhor a todos, que o Senhor e o Espírito Santo venha fortalecer a cada um. Jesus, Ele queimou no meu coração hoje uma palavra a qual eu venho lendo. A qual o apóstolo Paulo chega em Roma e chega na Grécia, pessoas começam a adorar a Deus que eles nem sabiam quem eram. Sabe por quê? Eu e você, nós temos algo no nosso coração, que nós olhamos para algum lugar, tem hora e fala: me ajuda, Senhor. E Jesus, com essa palavra, quer fazer que tem alguém que pode fazer uma mudança. Tem alguém que pode nos lapidar e fazer algo de dentro para fora. A palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, Ele nos livra da nossa ruindade, Ele livra das nossas angústias. Sabe o que eu quero falar para você? Eu tenho uma nova vida com o Senhor, porque nós temos feito a obra de Deus com a nossa vida e com o nosso jeito de andar. Hoje eu vi uma palavra no Instagram, a qual um homem vem falar de Ziba e Mefibosete. Sabe? Ela pegou aquele menino para correr com ele.
E o menino cai. E ele fica coxo. E a palavra de Deus vai dizer que Davi vai querer abençoar. E chega e fala: tem alguém aí ainda da casa de Jonatás, de Saul, que eu possa abençoar? Sabe que ela vai falar? Que ele era coxo. Sabe para quê? Para ele não ser abençoado daquilo que ele era. Porque Ziba sabia que era impossível, porque Davi não gostava de gente coxo. Mas porque o Senhor, Ele usa a nossa vida de fortalecimento para outros que estão precisando da presença de Deus. Mesmo que outras pessoas queiram o seu mal, você é coluna de Deus para a vida de alguém. Apóstolo Paulo era odiado, mas Deus queria que a palavra dele chegasse até nós, os gentios. Porque pessoas não queriam que chegassem, porque a promessa era só apenas para os judeus e gregos. Não era para nós, não era. Sabe de onde era para mim estar hoje? Ou numa cadeia, ou morto, ou usando droga. Como que Deus tira algo de dentro do coração de um ser humano e arranca fora? Apóstolo Paulo, na sua palavra, fala que nós somos vivificados pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Olhamos para ninguém tem força. Eu não vou porque eu estou sem força. Eu não vou porque eu não consigo. Se você não olhar para dentro de você e ver o que você está perdendo, você não vai conseguir mesmo. E sabe o que vai acontecer? O salário do pecado é o que? É a morte. E aí? E se eu fosse melhorar quando o doutor olhasse para mim e falar: você tem 3 dias de vida. Se você não melhorar hoje, você daqui 3 dias vai morrer. Aí eu vou e melhoro. A palavra de Deus fala sobre isso. Os últimos serão primeiros. Tem gente que vai ficar na igreja o dia inteiro, a vida inteira. E tem gente que toma um tiro, vai pro céu, e aquela que ficou o dia inteiro não sobe. Sabe por quê? Todo dia temos que adorar a Deus de verdade, de vontade, de coração, aquilo a qual Ele vem sobre a nossa vida. Muitas vezes sofremos porque queremos adorar a Deus mais do que aquilo que nós podemos conseguir e não conseguimos. E ficamos tristes porque não conseguimos dar por inteiro aquilo que nós queríamos para Deus, porque nós somos corruptíveis. E hoje o Senhor quer falar no coração de alguém: olha para mim, vivifica a sua vida. É esse caminho que você quer seguir? Sabe por quê? Se eu entrar na sua casa, eu posso mudar todos os cenários a qual está aí hoje. Eu posso mudar todos os cenários da sua vida, do teu intelecto. Eu consigo te fazer um grande homem de Deus. Eu consigo te fazer uma grande mulher de Deus, a qual muitas pessoas não querem mais. Sabe por quê? Tem tudo ainda. Sabe como que eu fui servir a Deus? Depois que eu estava perdendo quase tudo, a minha família, a minha casa, não estava ligando para ninguém mais. Tive que buscar a Deus, olhar para uma parede igual Ezequias e pedir para Deus me curar e me ajudar, porque eu não tinha mais força para fazer nada. Se todos os dias nós não ajoelharmos sem vontade e clamar a Deus, não conseguimos sair do buraco onde nós estamos. Aí sabe o que é que vai chegar na minha casa e na sua quando nós não reconhecemos Jesus como nosso verdadeiro Senhor e Salvador? A morte. Porque o pecado começa a rodear a minha vida e a sua, tentando nos levar. E Jesus é um gentleman, Ele é um cavaleiro. Ele não pode entrar na sua vida se você não quiser. Ele não pode fazer na sua vida o que Ele quer se você não querer. Você vai levando, vai levando, vai levando. Até onde? Até onde?
Até o dia que todos se reunir dentro de uma sala e você deitado num caixão. E essas 7 coisas vai começar a acontecer no seu corpo na hora que você entrar dentro do túmulo. E a sua família, como que ela vai ficar? A palavra de Deus vai falar assim: da mesma medida que nós medimos, seremos medidos. Da mesmas formas que nós fazermos, seremos feitos. Você vai esperar chegar algo na sua casa pior para você olhar e saber que não há outro caminho. Rabaia, subidaia, churebas. Eu pensei quase meia hora para mim fazer essa live. Porque a palavra de Deus vai falar que quando estamos fracos, aí somos fortes. Porque a única presença que pode nos fazer olhar para nós e não achar que nós somos mais que ninguém é a de Deus. É a de Deus. Porque tirando a presença de Deus, todo sentimento que você tem é de soberba, todo sentimento que você tem é de maioria, é de orgulho. Eu não vou ouvir ninguém, eu não vou entender ninguém, eu vou fazer o que eu quero porque ninguém manda em mim, e já era. E apóstolo Paulo quer falar para aqueles a qual morrem para si mesmo, nasce para Deus. Aquele que morre para o seu orgulho, aquele que morre pela sua atitude feita de mau gosto. Quando você morre, entorta o seu nariz e fala: eu vou viver aquilo a qual o Senhor tem, porque a presença de Deus, ela quer me resgatar. Conseguimos viver as misericórdias do Senhor. Não tem outra coisa que podemos pregar a não ser a cruz de Deus, a cruz de Jesus, a qual a morte tinha poder sobre a nossa vida, a qual Ele se deu por inteiro, levou sobre si as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Hoje podemos ser uma nova criatura, porque o Senhor nos remiu e nos trouxe a paz. Porque as pessoas a qual ela olha para mim, para você, a qual o Senhor tem um plano. Ela fala: não pode ser nada, porque o passado dele o condena. Jesus está falando: não condena mais. Não condena mais. E Jesus tem sobre a nossa vida e sobre a nossa alma as suas promessas, a qual Ele tem preparado um lugar para nós lá no céu, a qual nós teremos que dar a satisfação a Ele. Os nossos caminhos é guiado por Ele. Pode chegar algo para a minha vida, a qual eu não vou, às vezes vai abalar, vai poder chegar. Mas a palavra de Deus vai falar que aqueles que são como os montes de Sião não se abalarão, mas permanecerão para sempre. Sabe por quê? É o Senhor que ajuda nós a lutar com aquilo que vem para tentar fazer nós sairmos do foco. E a palavra a qual o Senhor me deu nesta palavra: viva, viva para Ele. Viva para Ele, porque é tão difícil nós chegarmos até aqui. É difícil nós chegarmos a dar uma glória para Deus, a glorificar ao nome dEle. Mas para nós sairmos e abandonar tudo a qual o Senhor fez com nós até hoje, é só eu ir no bar e beber um gole. É só eu ir numa biqueira e pegar uma maconha, uma droga, ou cheirar uma cocaína. Mas para servir a Deus nunca vai ser fácil. E nós temos que engolir o nosso ego e agradecer a Deus tudo que Ele tem feito sobre a nossa vida. Somos inspirações de Deus. Somos inspirações de Deus para a vida de outras pessoas. E aí, temos que fazer igual Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Adorarmos ao Senhor, engrandecer ao Senhor, clamar ao nome do Senhor, fazer aquilo que ninguém faz, porque às vezes queremos tanto e não fazemos nada.
Temos que falar daquilo que Jesus tem sobre a vida sua, que Ele pode mudar o seu cativeiro hoje, Ele pode mudar de agora. Se você deixar a palavra dele impelir no seu coração e a terra do seu coração estiver preparada, arada, olhando para a frente daquilo que Jesus tem para a sua vida, você pode ser transformado pela glória de Deus. Em nome de Jesus, deixa que a presença de Deus entre na sua casa, na sua vida. Seja transformado pela glória de Deus enquanto a vida há esperança. Enquanto há Jesus na nossa casa, a palavra de Deus fala: em vão vigia a sentinela, se Deus não guardar a nossa casa. Estamos vivendo num tempo a qual o mal tem rodeado a vida de todos. E como nós, o mais pequeno da casa, os mais insignificantes para as pessoas, estamos de pé diante de Cristo, com todas as circunstâncias, porque temos que clamar a Deus todo o tempo. Na igreja vamos para dar glória e aleluia a Deus e agradecer ao nome dEle. E toda a glória e aleluia que damos lá, o Senhor nos fortifica em todo o tempo. Igual ontem o menino falou na igreja, o pregador falou que nós temos que tomar o leite da glória de Cristo todos os dias. Temos que nos encher com a palavra de Deus em todo o tempo. Porque se essa palavra não entrar no seu coração, você volta tudinho e volta a ser a quem você era. Você volta a ser uma pessoa depressiva. Você volta a ser uma pessoa a qual ninguém dá mais nada. Você volta a ser a pessoa a qual, igual quando a palavra de Deus vai falar sobre o endemoniado de Gadarena, a qual as pessoas mandaram Jesus embora porque o menino tinha mudado. Pessoas não querem que você muda. Pessoas querem que você esteja o nome a qual elas te chamam todos os dias. De drogado, nóia, bêbado, que não vale nada. Porque você tem que ser o que as pessoas falam. Você não pode ser o que Jesus sonha. Você tem que ser o que as pessoas falam. É isso que eles falam de você. Não tem como ela mudar, porque nem Deus mesmo consegue mudar elas. E eu venho te falar, a palavra de Deus, ela muda. A palavra de Deus, ela transforma. É ela que nos traz a vida novamente, e nós conseguimos ser aquilo a qual o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, essa é a palavra que Deus põe no meu coração e eu quero falar a cada um em nome de Jesus Cristo. Não somos nada, não somos exemplos para nada, mas a palavra de Deus fala que a ceifa está grande, faltam os segadores. Não tem quem fale, não tem quem pregue o meu nome. Cada dia mais está se esfriando todo mundo, cada dia mais queremos abandonar. E aí? E Jesus falou que ia se apertar no último tempo, o amor ia se esfriar, não temos amor mais no nosso meio. Só quem tem a presença de Deus ama o seu próximo. Só quem tem a presença do Senhor, só quem tem a presença de Deus consegue reviver e sair do cenário ao qual você está. Não se sinta como dó para ninguém. Ninguém tem dó da gente, meus irmãos. Ninguém tem dó. Só o Senhor para nos levantar e nos manter de pé. Uma palavra boa. Não tem às vezes quem você peça uma palavra boa. É só no joelho e adorando e ponhando louvor, e ali Deus vai falando e você consegue se fortificar na presença. Hoje o Senhor está falando, revivifica a sua vida. Eu quero te fortalecer, eu quero fazer de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Deus escolhe a você mesmo que acha que não pode. Deus escolhe a você mesmo a qual as pessoas olham e não dão nada, porque é em você que o nome do Senhor vai ser engrandecido. Somos a própria verdade de Deus, a qual o Senhor fala que Ele pode mudar alguém.
No começo vai ser dolorido, porque você vai querer fazer o que a sua carne almeja, mas você tem que lutar contra ela. Hoje eu não fumo cigarro, hoje eu não vou beber e eu vou lutar. Vai dar dor de cabeça, vai dar febre, vai dar indisposição, mas consiga lutar, porque é por pouco tempo o Senhor vai te exaltar. Para servir a Deus temos que ser na luta, tem que ser na garra. O céu não vai vir tranquilo. Eu posso estar falando agora, e aí? Daqui a pouco eu morro. Para onde eu vou? É querendo almejar a presença de Deus, porque Jesus fala: não cabe a vocês ser salvos. Nós não conseguimos ser salvos por nós, nem por obra. Não vai ter obra. Apóstolo Paulo vai falar sobre Abraão. Ele olha para Abraão e fala: quando Abraão, meus irmãos, ele olha para os judeus estudiosos e fala: vocês lembram que Abraão, ele foi justificado pela fé, porque na época ele não era circunciso ainda, ele não era circuncidado. E aí? Não somos ninguém, mas a nossa fé pode alcançar os olhos de Deus, e Ele pode fazer na nossa vida grandes coisas daquilo que Ele almeja. Ele olha para Noé, não vê ninguém mais, só vê Noé, e manda ele construir uma arca para a sua família. E é assim, porque a nossa salvação ela é individual. Se eu e você não lutar por nós, com Deus, como que nós vamos conseguir ajudar alguém? Meu Deus. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Que a glória de Deus venha invadir o seu coração. E que o Senhor venha vivificar a cada um, para que você entenda o projeto a qual o Senhor tem sobre a nossa vida. A palavra de Deus, Jesus veio e eles não reconheceram quem era Ele. Estava escrito na palavra, o apóstolo Paulo fala: eu estava junto com vocês quando nós matamos Estevão. Eu segurei a capa de vocês. Eu fiz o que vocês estavam fazendo. Mas um dia Ele falou comigo e eu reconheci quem era Ele de verdade. Hoje o Senhor quer abrir os seus olhos espirituais. O Senhor quer abrir os seus olhos para você reconhecer quem Ele é na sua vida. Tudo que temos na presença de Deus, o diabo não rouba. Mas quando nós saímos de perto de Deus, o inimigo começa a tomar conta. Não podemos deixar ele tomar conta, principalmente da nossa mente. O inferno quer oferecer coisas para nós, para que nós viemos querer almejar outras coisas fora da presença. E o Senhor está falando para mim e para você: não deixa morrer aquilo que eu coloquei em você. Não deixa escapar o Espírito de Deus. Somos pedras de fortalecimento na vida de pessoas. Às vezes o peso da nossa responsabilidade arde no nosso coração, mas temos que nos manter de pé diante de Deus. Aleluia. Que o Senhor venha abençoar a cada um em nome de Jesus. Que o Senhor e o Espírito de Deus venha invadir a sua casa, em todos aqueles que chegarem essa mensagem. Que Jesus venha fortalecer, que Ele venha se ajoelhar e clamar ao nome de Jesus. Sabemos que o tempo está se fechando. Sabemos que as coisas estão se apertando. Sabemos que os nossos filhos têm corrido risco. Sabemos que a nossa casa o inferno tem rodeado a casa de famílias. Famílias estão se separando. Pessoas estão matando um irmão contra o outro. E nós temos que estar firmes, sem olhar para um lado e nem para o outro, mas sim chamando a Jesus para a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio que a palavra de Deus, aquilo que Ele ponhou no meu coração, eu ministrei a vocês. Que Deus abençoe a cada um. Alain, meu primo, irmão Marcos, glória a Deus. Irmão Sidney, grande homem de Deus, glória a Deus. A todos eu quero dar um abraço. Que o Espírito de Deus venha nos fortalecer em todo o tempo.
que assim como Deus tem feito nas nossas vidas, venha fazer na vida daqueles que nos odeiam, e que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Amém, meus irmãos? Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença eu quero orar, Senhor, pela vida, Senhor, minha e dos meus irmãos. Senhor, diante de ti, Senhor, queremos pedir perdão pelas nossas transgressões, as nossas iniquidades. Reconhecemos que a tua presença é sobre a nossa vida, Senhor. Sabemos que nós não precisamos, Senhor Pai, passar a mão na cabeça de ninguém. Não precisamos, Senhor Pai, falar para as pessoas olhar com atentamente, não. É a sua palavra que modifica, é a sua palavra, Senhor Pai, que fortalece. É a sua palavra, Senhor, que nos ajuda a nos manter de pé. Que olhamos para nós mesmos pelo nosso tamanho e sabemos que somos mais que vencedores. Somos mais que felizes na tua presença. Sabemos, Senhor Pai, que o Senhor que tem uma promessa na nossa vida, não chegará na nossa casa o sofrimento, não chegará na nossa casa, Senhor, aleluia, a desgraça, não chegará, Senhor Pai, o inferno querendo bagunçar, toda língua amaldiçoada nunca chegará na nossa casa, porque sabemos que quem tem guardado a nossa vida é o Senhor, com o teu nome, a marca da promessa tem nos seguido, tem nos fortalecido, e sabemos, Senhor Pai, que quando andamos com a tua palavra e com a tua presença, somos motivos de vitórias na vida dos nossos irmãos, somos motivos, Senhor Pai, de vitórias para aqueles que desejam fazer a tua obra e a tua vontade, em nome de Jesus, e que o Senhor venha fortalecer a cada um, em nome de Jesus Cristo, e que a glória do Senhor, o Espírito de Deus venha fortalecer, em nome de Jesus. Abraço a todos e Deus abençoe, e que a palavra venha estar sobre os corações de vocês, em nome de Jesus.